A história da minha vida é sofrida, passei fome, mas hoje estou criado. Passei muito baixo, porque minha mãe não tinha condição, né? Mas ela nunca nos abandonou. Ela, como eu já falei, ela é uma mulher, foi e é uma mulher guerreira, né? E a gente só tem que agradecer a Deus e a ela que nos criou. E é isso aí. Uma mulher, quando ela tem 8 filhos, né? 9 filhos. Para criar sozinho é muito difícil, né? Ela sozinha, porque o pai, que era para cuidar, abandonou ela, porque ele achou que tinha muito filho, né? E largou ela. Após que ele largou, ele foi morar numa casa vizinha, ou num bairro vizinho, e ele queria que ela fosse morar com ela, mas que ela fosse e deixasse nós, como que se ele não fosse os nossos pais, né? E ela não aceitou a proposta dele e falou que os filhos dela, nenhum, ela não largava nenhum, por causa de homem nenhum do mundo. E é assim as nossas vidas. Meu pai era um caboclo trabalhador, mas nunca arrumou nada. Tudo que ele fazia terminava em nada. Eu lembro que até uma casa que a gente morava, foi minha mãe que comprou quebrando coco, né? Quebrando coco, foi pagando e nós se criamos lá, né? Mas o meu pai, ele era um homem de trabalhar na roça, botava as roças grandes, né? Mas quando ele colhia aquele arroz, ele ficava sem um caroço. A gente só comia daquela roça enquanto estava colhendo. Terminou de colher. Naquela época era tropeiro, né? Os tropeiros chegavam com os animais para buscar. Então, era um homem que nunca soube trabalhar. Trabalhava, mas nunca soube organizar nada de serviço. Trabalhava com os braços, mas não trabalhava com a cabeça. Então esse é o motivo do outro vídeo ter falado que meu pai não era bom. Meu pai não era bom porque ele trabalhava, o dinheirinho que ele ganhava ele não gastava em casa. Ele não gastava em casa, ele saía para gastar na praça, toda noite ele ia, limpinho, gostava muito de roupa branca, roupa toda branca que ele gostava. E a minha mãe sofria com isso, entendeu? Porque o tempo que era para ele nos criar, ele estava ostentando o pouquinho que ele ganhava. Então, irmãos, a minha história de vida, ela é sofrida. Vim lá de baixo, não sou ninguém, sou rico da graça de Deus, não tenho nada, mas tenho meus 3 filhos, tenho minha esposa, né? E agradeço a Deus por isso. E não fiz feio igual meu pai fez, porque é um capricho que eu tive, né? De não abandonar meus filhos, porque eu fui sofrido, sem pai. E a pessoa que é criada sem pai, ele sabe quanto custa, o que custa, né? Então, é uma coisa que você, mesmo perdoando, você ainda fica revoltado. Por você não ter tido amor de pai, por ele não estar no momento certo com você, e daí para frente, né? Mas eu tive um pai, tive uma mãe, que foi a minha mãe. E eu agradeço a Deus por tudo, né? Porque ela foi uma mãe
batalhadora, uma mãe que nunca deixou a gente na mão. E fome nós passamos. Vamos supor, hoje ela ia chegar às 6h30, 7 horas da noite com aqueles cocos. Aí nós jantava, ia trocar o coco pelo arroz. E nós jantava. Amanhã, o mesmo horário, era o horário que ela ia chegar, a gente tornava aí, tornava a trocar. Então é assim. A gente foi criado assim, né? E graças a Deus a gente se criou. Nunca andamos nas casas dos outros pedindo. Jamais a gente andou pedindo nas casas dos outros. Ela deixava a gente em casa. E a gente ficava ali, passava o dia com aquela fome, né? Mas a gente venceu. Ela venceu. Deixou os filhos tudo criado, tudo pai de família, né? E uns filhos que até hoje nunca envergonharam ela. Até hoje, eu não sei de amanhã em diante. Agradeço, né, por ela ter nos alimentado até quando ela pôde. E as coisas é difícil, para um pai, para uma mãe. Você está passando por dificuldade, tá, mas Deus vai sempre estar lhe honrando. Se você cuida dos seus filhos. Então é assim, você crê, acredita que Deus ainda faz milagre, irmãos, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas como é para ser, vamos dar suporte a nossos filhos, né? Pegar ele no braço, fazer, já tão grande já, mas ainda estão dentro de casa, então vamos dar uma volta com eles, dar uma passeada, conversar, se sentar. Não é criar seu filho de qualquer jeito, o filho batendo na cara do pai, na cara da mãe, não, não pode. Eu sei que é proibido o pai bater no filho, mas dá de você criar sem estar batendo e sem ele estar lhe batendo. Porque se você deixar ele lhe bater, ele novinho, e ele cresce, quando ele fica grande ele vai querer lhe bater ou até mesmo lhe matar. Igual está acontecendo muito, filho matando pai, matando mãe, e assim. Então agradeça a Deus por tudo, que Deus o abençoe grandiosamente a vida de cada um, né? Tenha uma boa tarde, fique com Deus, que Deus venha sempre estar, né, nos controlando, sempre estar no nosso meio, né? E venha estar sempre nos abençoando, amém?